Tá bom. Livro de Hebreus. Primeira coisa, eu preciso aqui para os irmãos, nós estamos com bastante alunos novos aí, os que são mais velhos, tenha paciência um pouquinho aí, tá bom? Vocês que já estão bastante tempo no curso, eu preciso fazer um beabá aqui, para que eles possam, pelo menos, acompanhar a epístola aqui aos Hebreus. Vamos ver alguns versículos, vamos começar aqui pelo doutor, estão abrindo aí, doutor? Não? A senhora que tem aí a Bíblia, né? Então vamos começar da senhora aqui, aí nós vamos passando aqui, esses versículos aqui, tá? Só para a gente ter uma noção, quantos versículos bem conhecidos tem no livro de Hebreus, para a gente folhear a Bíblia também, tá? Começando pela irmã, depois a Rose fala o 11:6, depois o Luciano o 10:25. Começa tudo lá para cá, deixa eu achar aqui que essa Bíblia não. Isso, Hebreus lá no finalzinho dela, tá? Quase perto do Apocalipse. Vai, Luciano, começa com você então. 11:1. Quem que não conhece Hebreus 11:1, né? Conhecemos de cor salteado, não conhecemos? Até as crianças conhecem, né? Vai. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que se veem. 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque Quem é conhece? necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. 10:25. Aí, irmã. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. 12:2. Pode ler. Vai, Gabriel. 12:2. O versículo 12, né? Pelo que também de esse já amortecido, desceram tantos em multidão como as estrelas do céu. 4:12. Tem aí 4:12? É diferente. 3:4. Vai, Júlio. 3:4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou da casa é Deus. 3:4. Não, 3, 4 é isso. Agora, Júlio. 3:7-8. Quem pode ler aí? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçai o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Quem pode ler 6:10? Porque Deus não é injusto para que se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes. 3:4 faltou ainda, né? Ainda. Já foi? 6:10. Já foi. 6:25. Não tem. 6:25? Então 10:38. Mas o justo viverá da fé, e sem ele recuar, a minha alma não tem prazer. Você viu como são versículos muito conhecidos? 13:7. 17. 13:17. 13:10 é quase igual. Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Olha aí quantos versículos conhecidos e tantos outros que há no livro de Hebreus. Então o livro de Hebreus é um livro realmente, uma epístola, né? Muito importante para nós, tá? Bom, agora a pergunta é, a carta é escrita para quem? Aos Hebreus. Quem eram os hebreus? Quem era? A gente, para entender a carta aos Hebreus, a gente precisa entender quem eram os hebreus, né? Da onde surgiu o povo hebreu, irmãos? Lembra? O povo que já está nas aulas aqui vai entender facinho esse mapa aqui, tá? O Golfo Pérsico, né? Na época lá nos primórdios, há 1800 anos, tá? Da era antes de Cristo, lá no começo, 1800 anos, há quase 2000 anos antes de Cristo, tá? Golfo Pérsico. Aí existiam dois rios muito conhecidos, como chama quem já participado das aulas aí? Eufrates e Tigre, né? Eufrates e Tigre. Ok? E aqui, nessa região aqui, chamado Mesopotâmia. Mesopotâmia, vivia um homem na terra chamado Ur dos Caldeus. Como é o nome desse homem?
Abrão, na verdade ainda ele era Abrão, né? Abrão. E o Senhor diz: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. E ele sai dali, passando por Arã, né? Pela rota de Padã-Arã. Ele vai aonde? Aqui o mar Mediterrâneo e tal. E ele chega num lugar, numa terra, tá? Uma terra que hoje é chamada de como? Israel, né? Hoje, o país de Israel. E naquela época, terra de Canaã, né? Canaã. Ok? O Senhor fala: sai da tua terra, da tua parentela, e ele vai para Canaã. E esse Abrão aqui, Abrão, é o primeiro homem a ser chamado, abre Gênesis capítulo 4, versículo 13. É o primeiro homem a ser chamado de hebreu. Tá? É o primeiro homem a ter o nome, chamam ele de hebreu. Quem pode ler para mim? 14, versículo 13. Isso, do Gênesis. Livro do Gênesis. Então veio um que escapará e o cantou a Abraão, o hebreu, e ele habitava juntos dos cavalhais de Mamré. Isso. E Então, irmão de Escol, irmão de Aner, e eles eram confederados de Abraão. muito bem. Então é o primeiro homem a ser chamado de hebreu. Aí você lembra do Noé? Lembra, né? Aí o Noé teve 3 filhos. Como é o nome dos 3 filhos dele? Isso. Sem. Dos 100 vieram os semitas, tá? Os semitas, que são os descendentes de Israel, tá? E aqui vem um homem aqui no meio, Sem. Isso, Sem, Cã e Jafé. Na verdade, vamos pôr Sem aqui no meio que é melhor. Sem, Cã e Jafé, tá? Jafé. E desse Sem aqui nasceu um homem chamado Éber. E desse Éber aqui, acredite, lê 10, 21 aí para mim. Quem pode ler? E depois veio outras descendências até chegar a Abraão. Abraão no caso aqui, né? E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber. E o irmão mais velho de Jafé. Então, muitos acreditam que esse Éber, que desse Éber, são várias as vertentes, nós não temos tempo para falar delas aqui, vamos falar em uma outra oportunidade, mas a mais forte é que esse Éber, desse Éber que veio a expressão hebreus, tá? De Éber, hebreus, e desse hebreus aqui, Éber, que veio Abraão, ele é da descendência de Abraão, por isso que foi chamado Abraão o hebreu, da descendência de Éber. Por que são chamados os israelitas de semitas? Da descendência de Sem, ok? Então, o mais provável é que de todas tem 3 vertentes mais fortes, mas a mais forte de todas é que desse nome Éber, que veio a expressão hebreus. Hebreu tem algum significado? O nome hebreus é somente de Éber mesmo, Tá. vindo de Éber, tá? Bom, esse termo etimologicamente se perdeu no tempo, né, a palavra hebreu. Na verdade se perdeu, que aparece só aqui em Gênesis, como muitas coisas, né, o hebraico massorético, irmãos, é o hebraico que não tinha, o hebraico não tem vogal, o massorético, que é os 5 primeiros livros, é pior ainda, era mais difícil ainda. O nome de Deus se perdeu na pronúncia, né? Ninguém até hoje sabe como realmente se pronuncia o nome de Deus. Lembra? O tetagrama? Qual que é o tetagrama do nome de Deus? Vamos reformular aí? Y, H, W, H. Como é que pronuncia isso? Esse nome, por como não tem vogal, esse nome se perdeu na pronúncia. Por que se perdeu na pronúncia? Mas por que ninguém sabe pronunciar mais esse nome? Mas o nome de Deus ninguém sabe pronunciar mais?
devido a um dos mandamentos. Qual que era um dos mandamentos? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o judeu, na verdade, o hebreu, com medo de pronunciar o nome de Deus em vão, eles deixavam de pronunciar. E eles pronunciavam no lugar, como que eles se referiam a Deus quando iam pronunciar então? Adonai, que é Senhor, né? Em hebraico. Então eles vêm de pronunciar. Você vai ver em muitos lugares da Bíblia, vai dizer assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor disse, o Senhor disse. Por quê? Porque eles não pronunciavam o nome de Deus, com medo, né? Até hoje o judeu, se ele escreve com uma pena o nome de Deus, ele vai lá, lava as mãos, ora, pede perdão a Deus e pega aquela pena e fala, você nunca mais vai escrever mais nada, porque você usou ao escrever um nome que é acima de todo nome, que é o nome de Deus. E os crentes, tem gente por aí que faz piada do nome de Deus, né? Tem? Conhece alguém que faz piada? Aí quando ele precisa do nome de Deus, que ele invoca o nome de Deus não tem poder para ele. Não serve para nada. Por quê? Porque ele banalizou o nome de Deus. Faz piada com o nome de Jesus, né? Aí ele clama pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Porque ele é um nome que está acima de todo nome, a Bíblia diz, né? Que se nomeia. O nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. Como é que pronuncia isso aí? Na verdade, para pronunciar, algumas pessoas colocaram umas vogais para tentar pronunciar. Uns colocaram, por exemplo, aqui, ó, para ficar Iová, que na nossa língua portuguesa, Jeová. Outros, Iavé. Alguns pronunciam Iavé, outros Iová, mas na verdade é tudo letras que colocaram para poder pronunciar. Não tem como pronunciar. O nome de Deus se perdeu na pronúncia. Não existe como pronunciar mais. Então, ou se falar assim, tem uma estão falando que é Yausha. Agora, não sei se você ouviu falar dos Yausha. Vocês vão ouvir falar. Ele fala que a gente pronuncia Jeová errado, pronunciar Iavé é errado, é Yausha. Também não é. Se perdeu na pronúncia. Mas se vocês não escutaram falar, quem escutou já falar dos Yausha? Então. Pode ficar tranquilo que vocês vão encontrar os Yausha por aí, porque eles falam um monte de boca. Só Deus. Bom, vamos lá. Agora, para a gente entrar então no livro de Hebreus, agora já nós vamos entrar no livro de Hebreus, só mais uma coisinha, para você entender antes de eu entrar no livro de Hebreus, tá? Pastor, é o seu nome de Deus. Olha, Eu sou. Ficou mais fácil, né? Qual a diferença? Você já ouviu falar assim dos judeus? Ouviu? Hebreus, os judeus, hebreus, israelitas. Eu podia pôr mais um aqui, israelense. Diferente. Qual a diferença, hein? Muito bem. O que é os judeus? Tá? Vamos lá, o que é o judeu? E sem contar que Israel, né? Vocês sabem como surgiu o nome Israel, né? Como que foi mesmo? Jacó. Ele chamava Jacó, teve uma luta, né? Isso. Aí nós temos a palavra Israel. Israel. Homem, tá? Homem. Ra, luta, guerra. E El, Deus. Toda vez que você vê a palavra El, Deus. Por exemplo, El Shaddai, Deus, Deus, Shaddai, Todo-Poderoso. Elion é a mesma tradução para Deus Todo-Poderoso. Joel, homem. El também é outra forma de pronunciar o homem. E Joel, homem de Deus. Certo? Gabriel vem da palavra guerra, ou lutar. Tá? Então a palavra Gabriel vem de poder também. Luta, poder. Então, Gabriel, poder de Deus. Miguel é Micael, né? Vem da coisa. Micael quer dizer, ele é como Deus. Tá? Ele é como Deus. Ok? Bom, vamos lá. Então,
Israel quer dizer aquele que luta com Deus. Essa é a tradução do nome Israel, aquele que luta com Deus. Bom, agora, qual a diferença então entre judeus, israelitas, tá, e hebreus? Judeu, o que é um judeu? Judeus que vêm da tribo de Judá. Então hoje, quando você fala de judeu, você está falando de uma religião. Qual a religião de Israel? O principal é o judaísmo. Você vê, a religião judaica, irmãos, ela tem tanta influência no mundo que ela influenciou a nós. Concorda? Israel, os hebreus, no caso de Abraão, foram o primeiro povo monoteísta. O que é o povo monoteísta? O primeiro a acreditar em um só Deus. Porque as nações daquela época sempre acreditaram num panteão de Deus. A Roma, por exemplo, até hoje, né? Roma acreditava, quem que você acredita? Eu acredito em Júpiter. E você? Eu acredito em Marte. Você é lá na Grécia, quem que você acredita? Efésios falava, eu acredito na Diana. Você é na Grécia, então, pelo amor de Deus, a Grécia acreditava nos Zeus, no Poseidon, Afrodite, Medusa, e tantos outros, né? Então, as nações sempre foram panteístas. E Israel era a única nação monoteísta que acreditava num só Deus, né? Por isso que começa dizendo: creia, ó Israel, o teu Deus é um só. E nós hoje somos monoteístas por causa dos judeus, por causa de Israel. Eles nos influenciaram de uma tal maneira. E olha, eu quero dizer para vocês que influenciou tanto, depois daqui a pouquinho eu vou te falar, que até os próprios ortodoxos de Israel foram influenciados por Jesus e pelas outras, pela religião que nós servimos hoje, né? Pelo que nós servimos. Bom, e quem que são os israelitas, no caso aí? Quem que seriam os israelitas? Seriam os filhos de Israel, certo? Ou seja, você é ferreirense, sou filho da cidade de Porto Ferreira, sou santarritense, sou filho da cidade de Santa Rita. Os israelitas eram os filhos de Israel. E uma pessoa que é um israelense, está se referindo ao que então aqui? Israelense, a sua nacionalidade. Você é o quê? Sou brasileiro. Sou o quê? Sou israelense. Israelense, nacionalidade. Israelitas, filho de Israel. Judeus, religião. E hebreus. Lembra de quem que ele era? Quem foi o primeiro hebreu? Então são os descendentes de Abraão. Podemos dizer que era descendência de Noé. Sim, entre aspas, sim. Abraão, porque ele foi o primeiro a ser chamado de hebreu, né? Não diz, por isso que ele diz assim, ó, vocês não têm Abraão como pai? Não é isso que ele diz? Né? Vocês não têm Abraão como pai? Então, quer dizer, são hebreus porque são descendentes de Abraão. Judeus, então, religião. Hoje, qual é a religião do judaísmo? É uma religião. Assim como tem o islamismo, assim como tem o budismo, tá? Uma religião. Hebreus, descendentes de Abraão. Israelitas, então, quando você vai ouvir muito isso, né? Você ouve na TV, olha, os israelenses, olha os israelitas, olha os hebreus, olha os judeus. O que é judeus? Judeus que seguem a religião dos judeus, ok? Judaica. Tá? Principalmente hoje os ortodoxos, vamos dizer assim, né? E os judeus, eles se abrem vários leques aqui, tá? Tem os judeus ortodoxos, tem os judeus, vamos chamar assim de neo-judeus ali, né? Que são mais avançados, né? Então são várias ramificações do judaísmo, não é uma só, não é só os ortodoxos não, tá? Então há várias ramificações. Deu para entender aqui, né? Ok? Sim ou não?